Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula do segundo módulo de cálculo numérico. Nessa videoaula veremos como construir o polinômio interpolador de Lagrange. Bom, o polinômio interpolador de Lagrange é simplesmente uma reformulação do polinômio de Newton que evita, no caso aqui, o cálculo das diferenças divididas. Ele vai ser determinado a partir dessa fórmula aqui. O polinômio de grau n, vai ser igual ao somatório entre Li de x vezes f de xi, onde o i ele vai variar de 0 até o n, que no caso é o grau do polinômio. Esse Li de x ele é encontrado através dessa fórmula aqui. Ele é o produtório entre o x menos xj dividido por xi menos o xj. Aí, no caso, o nosso xj ele vai variar de 0 até n, mas o j ele não pode ser igual ao nosso i. Então, aí no caso, a gente vai tomar esse cuidado ao construir esse polinômio aqui, Li de x. Bora ver aqui uns exemplos para vocês poderem observar como que esse vai ser construído. Bom, nesse caso aqui, a gente vai construir um polinômio de grau 1. E aí, nesse caso, nós temos então que o polinômio de grau 1 ele vai ter um somatório que vai começar no 0 e vai até 1. E aí, nós vamos ter o seguinte, então. A primeira parcela vai ser o L0 de x vezes f de x0, mais o L1 de x vezes o f de x1. Então, observem que aqui nós vamos encontrar uma soma de parcelas que vai ser dada por essa expressão. E aí, no caso, esse i ele vai variando do 0 até o grau do nosso polinômio aqui, que no caso foi 1. Bom, aí acontece que esse L1 e o L0 de x ele vai ser determinado através dessa fórmula aqui. Então, nós temos aqui no nosso caso que o L0 de x vai ser o quê? X menos xj dividido por xi. Só que o i aqui no caso vale 0. Então, vai ser a diferença de x0 com o xj. E observem que o j aqui ele vai variar do 0 até o 1, mas o j tem que ser diferente de i. Esse resultado será multiplicado por f de x0. Bom, em seguida nós temos que determinar o L1 de x. E vamos usar a mesma fórmula que a anterior. Aí vai ficar x menos o xj dividido por xi, que no caso é 1. Então ficou x1 menos xj, vezes o f de x1. Onde nesse produtório o j vai variar de 0 até o 1, que é o grau do nosso polinômio, mas o j tem que ser diferente de i. Então, olha só, nós teremos ao final essa fórmula aqui. Por quê? Nós deveríamos encontrar o produtório de parcelas como essas aqui. Aí acontece que o nosso j ele vai variar de 0 até 1. Só que nesse caso aqui, o nosso i é 0. Então, nesse caso, o meu j já pula para o próximo valor, que no caso vai ser o 1. E aí, então, nós teremos que, nesse processo, vai ficar apenas essa parcela aqui, que vai ser o x menos o x1, onde o meu j aqui passou a ser 1, dividido pelo x0 menos o xj, que é o x1, vezes o f de x0, mais. Agora aqui, esse outro produtório também vai resultar apenas nessa parcela. Observem que o j ele deveria começar do 0 e ir até o número 1, porém, o i aqui nesse caso ele vale 1, então o j não pode ser igual a 1 nesse caso. Então a primeira parcela vai ser o quê? X menos o xj, ou seja, x menos o x0, dividido por x1 menos o xj, ou seja, x1, que já está lá na fórmula, menos o xj, que no caso aqui vai ser o 0 nessa primeira parcela. E aí, como o j não pode ser igual a 1, que seria o próximo valor para o j aqui nesse produtório, a gente encerra a construção aqui dessa parcela, e que vai ser multiplicada pelo f de x1. Então, é basicamente assim que a gente constrói aqui esse polinômio para um polinômio de grau 1. Então, aqui agora nesse exemplo, nós vamos construir um polinômio de grau 2 com esse polinômio de Lagrange. Nós teremos então que o polinômio de grau 2 ele vai ser igual ao somatório de i igual a 0 até o 2 do Li de x vezes f de xi. Então, nós teremos essas três parcelas aqui para determinar. Aí acontece que a fórmula no final vai ficar que o polinômio de grau 2 vai ser igual a esse produtório, onde o j vai variar de 0 até o 2, que é o grau do polinômio,
vezes o f de x0, mas esse produtório aqui também, novamente, variando de 0 até o 2, vezes o f de x1, e esse produtório variando de 0 a 2, vezes o f de x2. Vejam que aqui no caso, a única diferença de um para o outro é a presença desse x0, x1 e x2 aqui na nossa fórmula, né? Lembrando que aqui então, né, se eu vou encontrar o L0 de x, então aqui vai ficar o xi igual a x0. Aqui o L1 de x, a gente vai trocar então o xi por x1. E o L2 de x, nós vamos trocar o xi por x2. Aí nós teremos esse resultado aqui no final. Observe que esse produtório ele vai indicar então que eu vou realizar um produto de termos parecido com esse aqui no numerador e dividir por um produto de termos como esse aqui no denominador, onde o j ele tem que ser diferente do i. Nessa primeira produtório aqui, o j ele tem que ser diferente de zero. Por isso, então, as parcelas que nós temos aqui no nosso numerador, ele vai começar a partir do 1. Né? Então, vai ficar ó, x menos x1 vezes o x menos o x2. Aqui, da mesma forma, vai acontecer no denominador. Né? Nós vamos começar a construir um produtório entre x0 e o xj, só que o j não pode ser igual a zero. Então, ele já começa no 1 e vai até o 2. E vejam por que aqui, né, esse produtório não pode ter o x0 com menos o x0. Porque se a gente tivesse isso, a gente teria uma divisão aqui por zero, o que não é definido. Esse resultado ele vai ser multiplicado, então, pelo f de x0. Aí nós vamos acrescentar essa outra parcela, né, que é esse produtório aqui, onde nós teremos os produtos, né, entre x menos o x0 vezes x menos o x2. Vejam que o meu j agora ele vai variar de 0 a 2, mas ele não pode ser igual a 1, que é o valor do i que nós temos aqui nesse produtório. Então, nesse caso, o meu j ele vai variar apenas entre o 0 e o 2. Essa multiplicação aqui nós vamos dividir, né, pela multiplicação desses termos, que vai ser x1 menos o xj. Lembrar também, novamente, que o j não pode ser igual ao i dado aqui. Então vai ficar x1 menos o x0 vezes x1 menos x2. Esse resultado nós vamos multiplicar pela imagem do x1. Mas esse produtório aqui, onde nós teremos então que o meu j vai variar de 0 até 2, mas como o j não pode ser igual ao 2, que é o valor de i, então o meu j vai variar apenas de 0 até 1. Né? Então ficou a parcela no numerador x menos x0 vezes x menos x1, dividido por, aqui agora no denominador a gente vai ter o x2 menos o xj, que vai variar de 0 até 1 também, então nós teremos a primeira parcela que é x2 menos x0, vezes x2 menos x1. Isso tudo vamos multiplicar por f de x2. Então, é dessa forma que a gente vai construindo esse polinômio aqui de Lagrange. Pode parecer, né, um processo muito demorado, complicado, mas com os exercícios vocês vão observar como é fácil de fazer esse processo. Além disso, o que a gente encontrar aqui, né, como aproximação para um determinado valor, vocês vão observar que ele é praticamente igual ao que foi obtido lá nas diferenças divididas de Newton. Então, para ilustrar, nós temos aqui esse exemplo, onde nós vamos ajustar um polinômio interpolador de grau 1 e depois de grau 2, né, para calcular uma aproximação para Ln de 2, e utilizaremos esses dados aqui. Bom, então para o polinômio de grau 1, a gente vai fazer o seguinte. Então aí, para determinar o polinômio de primeiro grau, né, associado àquele conjunto de dados, eu vou utilizar apenas o x0 igual a 1 e o x1 igual a 4. Poderia utilizar, por exemplo, o x igual a 6 em vez do x igual a 4, mas aqui no caso é sempre interessante a gente trabalhar com valores próximos do valor que você vai interpolar. Né? Então aí, como a gente já tinha observado que a fórmula, né, para o polinômio interpolador de grau 1 pelo método de Lagrange é esse aqui, nós vamos só fazer algumas modificações aqui. Então f1 de x é igual a x menos o x1, ou seja, x menos 4, sobre x0 menos o x1, ou seja, 1 menos 4, vezes f de x0, que no caso é 0, mais x menos o x0, que no caso é 1,
dividido por x1, que é 4, menos o x0, que no caso vale 1. Isso multiplicado pela imagem do x1, que a gente já tem ali que é 1,386294. Então, observem que o nosso polinômio aqui no caso, ele vai ser igual. Isso daqui, ó, será anulado, né, porque ele vai multiplicar por zero. Aqui nós teremos, então, ó, x menos 1 dividido por 3, e esse resultado vai ser multiplicado pelo 1,386294. Então, agora, se eu quero encontrar aqui uma aproximação para Ln de 2 através desse polinômio, a gente vai ter o seguinte: f de 2 é igual a 2 menos 1 sobre 3, que vai multiplicar 1,386294. Aí, ao fazer esses processos aqui, nessas multiplicações e divisões, nós vamos encontrar ao final o resultado, que vai ser 0,4620,981. Então, vejam que esse resultado é praticamente igual ao que a gente encontrou lá com o polinômio de diferenças divididas de Newton. Então, aí agora a gente vai ver como que vai ficar o polinômio de grau 2 para esses pontos aqui. E a aproximação também, né? Bom, então nós vamos usar os 3 pontos dados, porque se eu vou trabalhar com polinômio de grau 2, eu preciso de n mais 1 pontos, que no caso vai ser 3. A fórmula que nós construímos anteriormente lá, né, foi essa daqui. Então o polinômio nosso ele vai ter a seguinte característica ao final, né? f2 de x é igual a x menos o x1, que é 4, vezes x menos o x2, que é 6, isso tudo dividido por x0, que no caso é 1, menos o x1, que no caso vale 4, vezes x menos o x2, que no caso vale 6, e isso tudo será multiplicado por zero, né? Mais x menos o x0, ou seja, x menos 1, vezes o x menos o x2, ou seja, x menos 6, dividido por x1, que no caso vale 4, menos o x0, que vale 1, vezes x1, que vale 4, menos o x2, que vale 6. Isso multiplicado pelo f de x1, ou seja, por 1,386294, mais a última parcela, que vai ser x menos o x0, vezes x menos o x1, tudo isso dividido por x2, que é 6, menos o x0, que é 1, vezes 6, que é o x2, menos o x1, que vale 4, e isso tudo vai multiplicar pelo f de x2, que é 1,791759. Bom, aqui nós teremos então ao final o seguinte: isso daqui tudo, ó, vai para zero, né? Porque ele vai multiplicar por zero, então vai dar esse resultado. Aqui nós vamos manter o numerador, ou seja, x menos 1 vezes x menos 6, e dividir por 4 menos 1, que dá 3, e que vai multiplicar pelo 4 menos 6, que no caso é menos 2. Então nós teremos aqui no final, dividir isso aqui tudo por menos 6, e multiplicar isso por 1,386294. Mais, aqui o numerador nós vamos repetir, não precisa desenvolver esses produtos aqui, tá bom? Dividido por 6 menos 1, que dá 5, e 6 menos 4, que dá 2. Então 5 vezes 2, nós vamos encontrar 10 aqui nesse denominador. E vai ser multiplicado por esse resultado. Bom, então se eu quero agora encontrar uma aproximação, né, para o Ln de 2, através desse polinômio, a gente vai ter o seguinte: 2 menos 1 vezes 2 menos 6, dividido por menos 6. Veja então que aqui eu só estou substituindo o x pelo valor que eu quero, né, interpolar. E aí nós vamos obter o seguinte, ó, 2 menos 1 vezes 2 menos 4, dividido isso aqui tudo por 10, vezes 1,791759. Ao realizar todas essas operações, vocês vão encontrar ao final o resultado, que vai ser 0,5658444. Então vejam também, né, que pelo polinômio de Lagrange a gente encontrou a mesma solução obtida lá, né, pelo polinômio de diferenças divididas de Newton,
Então aqui a diferença e a vantagem, né, na verdade, de utilizar o Polinomial de Lagrange é que você não precisa fazer aquelas diferenças divididas, né? Basta a gente utilizar a fórmula aqui, geral, para construir o polinômio e depois substituir, né, esse valor de x dado para encontrar uma aproximação para ele. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo via WhatsApp ou pela nossa sala no Classroom. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.